CRP Cast. O CRP Cast é o boletim sonoro de informações do Conselho Regional de Psicologia do Rio Grande do Sul e é voltado a todas, todos e todes profissionais da psicologia. Trabalha para orientar e fiscalizar o exercício da profissão de psicologia, sempre de forma transparente e atenta às causas importantes do seu segmento e antenada a tudo o que acontece no âmbito social, dentro e fora do Rio Grande do Sul. O CRP Cast é uma iniciativa inédita no âmbito regional, dirigida a essa categoria que constrói diariamente a realidade da psicologia em nosso país. A cada episódio dessa série, iremos destacar notícias, dicas e entrevistas. Bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes. Eu sou Leocádia Costa e apresento a vocês o 11º episódio do CRP Cast. Nesse episódio, contaremos com a participação do psicólogo e conselheiro do CRP-RS, Vinícius Pasqualin, da psicóloga e conselheira Eliana Sardi Bortolom e das estudantes de psicologia Valéria Marcon Astolfi, da Universidade de Passo Fundo, Renata Azevedo Pérez, da Universidade Federal de Pelotas e Jordan Severo de Melo, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Nas locuções, a colaboração é das conselheiras Luciana Fossi e Cristina Schwartz. Nos nossos episódios, vamos sempre nos referir à categoria de psicóloga no feminino, já que as mulheres são a grande maioria na profissão. Ao público em geral, falaremos da maneira mais abrangente possível, utilizando termos não binários. O intuito é garantir uma linguagem inclusiva a todos os gêneros. Acompanhe a série e conheça através do nosso conteúdo a diversidade e a transformação que o nosso trabalho promove na vida das pessoas. CRP destaca. Olá, eu sou a conselheira Luciana Fossi e nessa edição do CRP Destaca iremos falar sobre a 4ª Conferência Estadual de Saúde Mental e sobre a retomada do atendimento presencial no CRP-RS. Com o objetivo de defender os direitos humanos, a garantia à vida e à saúde mental, acontecerá em abril a 4ª Conferência Estadual de Saúde Mental. Marcado para os dias 8, 9 e 10 de abril em Porto Alegre, o evento será realizado com o tema Política de Saúde Mental como Direito, pela defesa do cuidado e liberdade rumo a avanços e garantias do serviço da atenção psicossocial no SUS. 20 anos depois da reforma psiquiátrica de 2001, que levou ao fechamento gradual de manicômios e hospícios que proliferavam país afora, ainda ocorrem tentativas de mudar os princípios básicos da política antimanicomial. A Política Nacional de Saúde Mental vem sofrendo ataques constantes desde sua elaboração, aprofundados nos últimos 5 anos. As medidas colocam em risco conquistas históricas, sustentadas por 4 conferências nacionais de saúde mental, pela Lei 10.216 de 2001 e pela Lei Brasileira de Inclusão, largamente reconhecidas no cenário internacional pela Organização Mundial da Saúde, OMS. Por isso, é fundamental a participação de todos nesses espaços democráticos, como os da conferência e suas etapas preparatórias. Até 20 de fevereiro acontecem as etapas municipais. Informe-se com o Conselho Estadual de Saúde e participe. Desde o dia 5 de janeiro de 2022, o CRP-RS retomou suas atividades presenciais na sede e subsedes. Para que isso fosse possível, todas as funcionárias e conselheiras realizaram o exame RT-PCR, com o intuito de identificar possíveis casos de Covid-19. Além disso, para garantir um retorno mais seguro, foram retomadas e atualizadas orientações constantes no protocolo de biossegurança, que buscam assegurar e reforçar os cuidados para o retorno e exigida a comprovação vacinal. O atendimento ao público está sendo retomado de forma gradual por agendamento prévio, respeitando todos os cuidados de biossegurança que o momento exige. Acesse crprs.org.br/contatos e saiba mais. Arte Psi.
Olá, aqui é a Cristina Schwartz, conselheira do CRPRS, e no Artífice desta edição trago 2 dicas importantes sobre temas relacionados aos direitos humanos. A primeira dica é do livro Torrente Ancestral, Vidas Negras Importam? Inquietações Racializadas de uma Mente Preta Dissonante, de Juliana Souza, lançado pela editora Matrioska. O livro é um convite à reflexão e uma crítica social às condições de vida e existência da população negra. Mesclando relatos de sua própria biografia a fatos históricos e cotidianos, a autora provoca os leitores a novas práticas e questionamentos ao longo de 4 capítulos escritos com uma linguagem leve, fluida e muito peculiar. Vale a pena a leitura. A segunda dica é do audiograma Voz para Cumaná. O projeto dramatúrgico em formato de áudio, disponível no YouTube e no Spotify, reúne depoimentos de imigrantes da Venezuela que escolheram Porto Alegre para se refugiar. O projeto foi realizado a partir da pesquisa de iniciação científica de Gabriel Fontoura, sob orientação do professor doutor Clóvis Dias Massa, vinculados ao Departamento de Arte Dramática da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É por meio de vozes de venezuelanos imigrantes que conheceremos a trajetória e a história de processos migratórios contemporâneos, refugiados não atores que depositam em Porto Alegre a esperança de uma melhor qualidade de vida e que denunciam problematizações sociais e políticas. Voz para Cumaná foi produzido para o edital emergencial de apoio à cultura FAC Digital RS e realizado totalmente à distância, cumprindo as recomendações oficiais da Organização Mundial da Saúde diante da pandemia de Covid-19. Psi o quê? Você sabe o que é despatologização da vida e por que esse conceito é tão necessário em nossa sociedade? Patologizar a vida é quando transformamos questões não médicas em doenças, ou seja, quando situações como luto, desequilíbrios diante de fatos complexos ou comportamentos fora das expectativas são interpretados e tratados como patologias ou transtornos. Nessa lógica, diferenças são transformadas em doenças, ocultando desigualdades que assolam a sociedade. Convidamos o psicólogo Vinícius Pasqualin, conselheiro do CRPRS, presidente da Comissão de Educação do Conselho e membro do movimento Despatologiza RS, a explicar por que a psicologia luta pela despatologização da vida. Olá pessoal, tudo bem? Então, a despatologização, na prática, é o cuidado numa perspectiva que não define ponto de partida nem ponto de chegada. É o processo contínuo e permanente de escuta, de desclassificação e de desconstrução. Por mais que a gente lute contra, as tramas do poder atravessam nossas vidas, formatam nosso ser e subjetividade. Então, o tempo todo, a gente está sendo atravessado por isso. E a psicologia, ela é uma das ciências, e principalmente áreas em que a nossa principal ferramenta é a escuta. Então a gente tem esse compromisso de visibilizar esses processos de patologização e medicalização da vida, que é quando tu reduz a complexidade da vida a um comportamento ou algo que possa ser resolvido com uma medicação. Isso muda, a gente vai vendo, porque, por exemplo, determinados comportamentos num contexto, eles são tidos como normais. E esses mesmos comportamentos em um outro contexto, a gente tem pesquisas que vão mostrar isso, né? Contextos mais de vulnerabilidade, de periferia, esses comportamentos, eles são tidos como doença ou patológico, logo esses sujeitos são medicados. Então, a gente atua no campo social, político, ou a gente vai tentando olhar apenas para esse indivíduo, reduzindo então a complexidade da medicação, né? Essa discussão ela é bem complexa e bem polêmica, porque ser do movimento de despatologização da vida não quer dizer que se seja contra a medicação, mas que seja com o uso da medicação negociado a partir da experiência daquele que utiliza a medicação de uma maneira mais
consciente, responsável possível e não banalizada, como a gente tem visto aí, epidemias de diagnóstico, né? A gente tem visto isso muito na educação, de crianças com diagnóstico de autismo, depois quando tu vai se avaliar, não é isso que se encontra. Agora, no retorno presencial às aulas, muitas crianças estavam apresentando sintomas, quadros de ansiedade, por causa de, bom, a gente vai voltar para a escola, vai se infectar, eu perdi familiares por causa da Covid, e aí se apresentavam esses quadros de ansiedade. As famílias não entendiam o porquê, nem os profissionais da educação, então se encaminhava para a rede de saúde que dava Rivotril para essas crianças. Esse é um relato assim, recente. Então, é isso? É dar uma medicação para uma criança ou a gente pensa no ambiente facilitador, a gente pensa nesse acolhimento, nessas estratégias? Isso acontece não só na educação, aconteceu com a pobreza, a patologização da pobreza, a patologização das identidades trans, quando a gente coloca a culpa, vamos dizer assim, de problemas coletivos no sujeito. Então, em vez de a gente atuar no coletivo, a gente atua no sujeito. Isso é a patologização da vida. E a gente tem esse compromisso de lutar, de olhar para isso e de pensar principalmente estratégias de despatologização e desmedicalização da vida. Essa pauta ela não é nova no sistema conselhos, existe o Fórum de Medicalização, onde vários conselhos participam da discussão e nós aqui do Rio Grande do Sul participamos das discussões do fórum e do movimento de despatologização, Despatologiza RS, que reúne profissionais de várias áreas para discutir esses processos. É muito importante na formação dos profissionais psi, muito importante na prática. Despatologizar a vida é um olhar permanente para uma escuta qualificada. Roda de conversa. A pandemia da Covid-19 trouxe novos desafios para a psicologia e, consequentemente, para a formação das novas profissionais. Como as novas demandas e necessidades impostas à profissão estão sendo debatidas no meio acadêmico? Que impacto a pandemia está exercendo na formação de novas psicólogas? Convidamos a conselheira Eliana Sardi Bortolom a mediar essa roda de conversa, com a participação de Valéria Marcon Astolfi, formanda em Psicologia pela Universidade de Passo Fundo, Renata Azevedo Pérez, estudante de Psicologia na Universidade Federal de Pelotas, e Jordan Severo de Melo, estudante de Psicologia na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, eu queria saudar quem está conosco aqui nos escutando e compartilhar da minha alegria de poder estar aqui com 3 futuros colegas que me orgulham tanto assim ao longo desses nossos encontros pela vida. Eu sou uma defensora da participação dos acadêmicos nos nossos debates da psicologia, porque entendo que quem está no processo de formação tem sempre uma reflexão muito ativa e muito pertinente. Então, um pouco do nosso objetivo aqui hoje é poder conversar com vocês, Renata, Jordan e Valéria, sobre essa realidade que nós fomos vivendo na formação em psicologia, especialmente nesses últimos 2 anos ao longo da pandemia. Eu queria que vocês nos contassem, assim, rapidamente, como é que foi essa vida de universitário em formação com uma pandemia tão complexa. Que vocês nos contassem como é que foi o curso de vocês, como é que se organizaram para manter as atividades, as aulas, as tarefas de estágio. Valéria, podemos começar contigo? Oi, sim, é um prazer estar aqui. Oi, Eliana, colegas, pessoas que nos escutam. Então, para mim foi bem difícil, né, esse período. Eu já estava me formando, então eu tive poucas matérias teóricas, mas eu lembro de ter tido avaliação psicológica nesse período, e como eu não tive contato presencial com os testes, eu tive que aprender lendo artigos, por exemplo, né, aprender a aplicar eles lendo artigos. E eu entendo que a professora fez o melhor que ela pôde, né, foi a primeira matéria que eu tive durante a pandemia, ela teve todos os cuidados éticos, enfim. Os estágios finais foram presenciais, alguns, clínica com todos os cuidados, institucional também, as supervisões foram online.
O curso eu entendo que se organizou bem dentro do possível, que foi bem ágil, os professores também. E uma coisa que ficou muito marcado para mim é que eu me formei sem ver os meus colegas e professores por 2 anos. Eu, na época, era secretária de um projeto de extensão e eu lembro que a professora já falou para nós, no dia que saiu a notícia, que nós não teríamos reunião já na segunda-feira. E foi isso, nunca mais voltou. Eu deixei de ser secretária, os projetos foram reorganizados, a coordenadora do projeto se aposentou, outros professores se aposentaram, tudo isso sem que a gente se encontrasse presencialmente. E aí, nesse momento, eu lembro dos problemas de conexão durante esse período, né? E a conexão que vai além da internet, mas de estar longe, das relações serem mediadas pela tela, porque tudo isso deixou mais difícil. Eu senti muita falta de ver os meus colegas, porque muitos deles não ligavam as câmeras, não ligavam o microfone, às vezes até por alguma dificuldade tecnológica, né? E com certeza isso ficou muito marcado e nós somos testemunha desse período tão difícil. Então, agradeço novamente o convite. Eu acho que é muito importante para que a gente possa falar sobre isso e que isso fique registrado. Obrigada, Valéria. E para ti, Renata? Então, olá para todo mundo que nos escuta. Oi, Eliana. Acho que para todos nós, estudantes de psicologia, né, receber a notícia de que as aulas foram canceladas e que quando a gente soube que não teria previsão de quando voltarem, foi um desafio muito grande, né? Acho que um desafio maior, assim, porque a gente se perguntava como fazer uma formação em psicologia à distância, né? Sendo que, da forma como eu acredito e como a gente debate muito no nosso curso, a psicologia é um fazer crítico, né, também. Não é uma formação apenas bancária, de receber um conteúdo e depois a gente retomar quando precisa. Então, o nosso desafio na Universidade Federal de Pelotas era justamente de pensar meios em como, isso que a Bell Hooks traz muito, né, como construir uma comunidade nesses formatos que a gente tinha ali na época e como a gente tem ainda agora, que são, né, as ferramentas de encontro online. Então, o nosso curso, uma conversa muito ampla entre professores e alunos, a gente decidiu no primeiro momento experimentar, né, e fazer com que o curso fosse um grande laboratório, assim. Então, a gente começou dando início com grupos de pesquisa, grupos de estudos, então a gente ia debatendo sempre coletivamente o que estava dando certo, o que não dava, e assim a gente foi, né, nesses 2 anos aí, encontrando alguns meios de conseguir fazer e se encontrar. E obviamente que a gente não consegue ter o ideal, né, que a gente gostaria de ter, mas na medida do possível, eu acredito que não só a UFPEL, mas várias outras instituições de ensino tiveram essa mesma período de adaptação. E é o que estamos vivendo aí, né? E agora tem o processo também da retomada presencial, que vai ser outro desafio para a gente continuar trabalhando junto e se organizando democraticamente. Jordan, vou pedir para ti nos contar, então, como é que foi aí esses últimos 2 anos. Olá, é um prazer estar aqui com vocês hoje no CRPcast. Bem, eu sou o Jordan, estou no 11º semestre de Psicologia da URGS noturno, e a formação em Psicologia ao longo da pandemia, que ainda está acontecendo, né? Como a Renata disse, foi um contexto de adaptação. Claro que foi uma novidade muito grande, né? Não estava adaptado com as atividades de maneira remota, então nos primeiros meses foi um período de adaptação, percebendo que mesmo de casa não era possível participar de todas as atividades, né? Estágio, extensão, mais as aulas. Sem contar a enxurrada de lives, né? Gente ensinando como atender de maneira remota, enfim, um contexto totalmente novo em relação à psicologia, principalmente para quem estava na graduação, né? Para quem não era um profissional formado. Então, no primeiro momento eu achei que poderia acolher todas essas atividades e participar de todos esses projetos, mas depois de um tempo, por conta até da minha saúde mental, eu tive que fazer um filtro e escolher quais atividades eu ia participar. Acho que essa foi uma decisão importante e que me ajudou muito a lidar com o estudo e com o curso durante a pandemia. Muito bem. Eu posso dizer para vocês que acompanhei, assim, fui compartilhando um pouco dessa construção toda e desse sofrimento como professora universitária, como supervisora de estágio, e acompanhando um pouco das angústias e todas essas descobertas que a gente precisou ir fazendo de se encontrar e principalmente de produzir essa experiência formativa tão necessária para a nossa formação em psicologia, né? Não tem como formar psicólogos e psicólogas sem o nosso encontro, e esse encontro nos foi tão restrito ao longo desses 2 anos. Acho que esse aprendizado vai ficar conosco, todas essas experiências vão ficar conosco por um bom tempo ainda.
A gente entende que nem só as aulas, assim, né, nem só o estudo se modificou, mas também o nosso exercício profissional, né, a nossa psicologia precisou se reinventar e precisou também rever os seus processos. Renata, como é que tu entende que a gente se impactou, assim, o nosso exercício profissional ao longo dessa pandemia, e como é que tu acha, assim, o que tu nos diria que teria que ser mudado, o que a gente teria que avançar como psicologia, como profissão, depois desses 2 anos aí de vida pandêmica? Eu acredito que a pandemia ela colocou um regime de visibilidade em questões que a psicologia, vou falar um pouco aqui do que eu trabalho, que é a psicologia social crítica, né? Já vem trabalhando há algum tempo, mas no momento em que não só nós, mas, né, todo mundo se viu privado da liberdade, alguns assuntos vieram à tona muito mais, né? Como a luta antimanicomial, mais especificamente também essa coisa dos atendimentos online, né? Então, eu pude perceber, por exemplo, no meu curso, que muitas coisas que não eram faladas começaram a entrar na grade, assim. Por exemplo, quando a gente faz a disciplina, né, de teorias e técnicas profissionais, a gente nunca imaginou que a gente teria uma parte específica para falar sobre a clínica online, por exemplo, né? E agora a gente já viu que isso é necessário, porque mesmo que o presencial volte, essa modalidade da clínica online veio para ficar, assim, né? A gente consegue ter contato, enfim, com psicólogas e psicólogos de diversos lugares do Brasil. Então, essa é uma parte que vai ficar. E acredito também que a formação muito se dá numa movimentação autônoma dos estudantes, né? Então, eu percebo que os centros acadêmicos e os diretórios acadêmicos têm uma parcela muito fundamental nessa nova psicologia, mas tão nova que a gente está pensando aqui com a pandemia, né? Porque a gente consegue, a partir desses lugares extracurriculares, trazer esses debates que a gente não consegue ver, por exemplo, na sala de aula. Então, acho que um ponto para mim que fica muito claro, assim, é que a gente precisa olhar para a psicologia de uma forma a acolher, né, a diversidade, a pluralidade, pensando aqui, por exemplo, nas perspectivas de uma psicologia negra, de uma psicologia quilombola, de uma psicologia indígena, que era algo que a gente não via. Eu entrei na psicologia em 2017 e isso era bem pouco falado, assim, e agora eu percebo que a gente tem trazido muito essas questões, porque existem algumas disciplinas que a gente não trabalha com essa psicologia de um indivíduo situado, né? A gente trabalha, às vezes, muito numa forma de um sujeito universal, uma psicologia muito homogênea, né? De homogeneizar as pessoas. Então, acho que com a pandemia e não só com ela, mas ela reforçou mais esse nosso ver, né, as singularidades, assim, e pensar, não, talvez essa psicologia aqui não sirva para aquela pessoa que está aldeada, que mora nos quilômetros, então a gente precisa ver uma outra forma de pensar isso aqui. E aí, outra forma de pensar também não é nós, psicólogos, estudar essas pessoas, não, é trazer essas pessoas para dentro da universidade, né? Por isso que eu reforço que os centros acadêmicos e diretórios acadêmicos são muito fundamentais na formação, porque a gente consegue ter essa dimensão da psicologia política também, né? De trazer esses sujeitos para dentro da universidade e fazer com que eles nos digam o que eles acham que a gente pode ajudar eles, né? E não de uma forma vertical ou colonizadora de ser o contrário. Obrigada, Renata. É sempre um prazer estar contigo e te ouvir. Acho que essas reflexões que vocês nos trazem como acadêmicos nos colocam para pensar como profissionais também. Eu que agradeço o convite. Jordan, fico aqui ouvindo vocês conversar e nos trazer essas questões tão importantes e fico imaginando quando tu pensou em fazer psicologia, né? Queria que tu nos contasse um pouco assim, como que tu chegou nessa escolha da psicologia como uma profissão, daquilo que tu imaginava quando fez essa escolha e como que tu enxerga agora, em vias de estar quase se formando aí, né? Entrando na reta final da tua formação, como é que tu te vê trabalhando, que futuro tu imagina, o que tu acha que vem pela frente, assim, de desafios para a psicologia? Eu escolhi a psicologia num primeiro momento porque eu queria trabalhar com pessoas, né? Enfim, tem vários cursos que trabalham com pessoas, mas meu objetivo era de ajudar, né? Ajudar pessoas. Eu não tinha certeza de como eu faria isso, né? Seria por meio de um consultório particular, psicologia hospitalar, ou mais inserido na linha de frente, trabalhando com políticas públicas, né? Mas o que existia em mim, na verdade, e existe até hoje, é claro, né? É um desejo muito forte de ajudar as pessoas. Acho que esse é o motivo de ter escolhido a psicologia.
para pensar a psicologia no futuro, né? Eu acredito que a demanda pelo serviço de um psicólogo, da psicóloga, aumentou bastante nos últimos tempos, né? É algo da cultura, acho que as pessoas estão mais atentas à saúde mental, mas eu penso também que saúde mental não é só a terapia, né? Também faz parte, bom, ter alimento em casa, ter onde morar, ter roupa, isso é muito importante, né? Não dá para desconectar a saúde mental desses itens. É preciso, então, um pouco de materialidade, né? Eu vejo a psicologia muito mais próxima, hoje em dia, das políticas públicas, né? Acho que é um contexto muito importante e que nós, psicólogos e psicólogas, precisamos ficar mais perto, realmente, dessas atividades, né? Seja, enfim, num CRAS, num CREAS, num serviço de atendimento à família, não sei, mas acredito que é importante que nós, psicólogos e psicólogas, estejamos mais próximos dessas pessoas que têm uma demanda mais relacionada às vulnerabilidades sociais, né? Pessoas que estão permeadas por vulnerabilidades sociais. Acho que esse é um dos futuros da psicologia, claro, mas é onde eu me enxergo no futuro da profissão, né? Trabalhando com pessoas que tenham esse tipo de questão. Mas destaco, mais uma vez, que é muito importante que as pessoas não vejam só a terapia como algo relacionado à saúde mental, né? Mas essa questão da materialidade, de comida no prato, né? De um trabalho, isso tudo também faz parte da saúde mental. Obrigada. Eu preciso te dizer que fico muito feliz de ouvir, né, psicólogas e psicólogos se formando com esse raciocínio crítico que vocês estão nos trazendo aqui, de poder entender o quanto esses aspectos sociais, econômicos da realidade objetiva atravessam a nossa constituição da nossa subjetividade, né? Acho que é sempre importante que a gente possa refletir. E a pandemia nos faz essa provocação, né? O que nós, psicólogas e psicólogos, entendemos sobre a fome, né? Sobre essa dificuldade toda laboral que as pessoas vão apresentando. Então, eu estou de acordo com esse pensamento de que nós temos um longo caminho pela frente ainda e a psicologia vai precisar rever muito, né, das suas concepções para poder ajudar a avançar. Valéria, na tua experiência dos estágios que tu nos trouxe, né, dessa reta final aí que foi se construindo, hora presencial, hora remoto, o que tu nos diria que tu considera importante que a gente possa rever e refletir ao longo da nossa formação? O que tu entende, assim, que tu nos diria que é importante que a gente possa pensar de avanços necessários na nossa formação em psicologia para dar conta dessa complexidade toda que a pandemia nos apresentou? Bom, acho que a minha fala entra muito na fala do Jordan, né? Eu fiz um dos estágios no CRAS 1 daqui de Passo Fundo, na assistência, e a primeira coisa que eu destaco, e não é algo só da UPF, é a importância e a falta que eu senti de saber e já ter tido a experiência de trabalhar multiprofissionalmente. Nós falamos durante a graduação da importância desse trabalho multi, mas eu tive essa experiência só no último semestre, no último estágio. Acho que esse é um ponto para buscar melhorar, para se investir mais. E o segundo, que também entra no primeiro, é que nós precisamos falar mais e não só falar, mas discutir, mas pensar, propor, construir formas de se trabalhar em rede, multi, na assistência e de maneira a acessar as pessoas mais invisibilizadas e desassistidas na sociedade. O que eu faço, por exemplo, quando alguém vem e me diz que está com fome e eu não tenho como liberar uma sacola? Como eu digo, lava a mão, usa máscara, come bem, se muitas vezes a pessoa não tem água encanada, não tem comida, não tem produtos de higiene. Quer dizer, como que eu enfrento isso? Como que eu trabalho com essa realidade? E muitas vezes nós vamos trabalhar na rede, eu percebo isso e penso muito sobre isso, conversando com colegas também, e nós não sabemos bem por onde, como. E eu acho que é porque muitas vezes nós ficamos muito fechados em uma realidade que não é para todos, e pensamos só nessa realidade, e que hoje, infelizmente, só aumenta o desemprego, a insegurança alimentar. Então, eu penso que nós precisamos urgentemente propor e construir alternativas juntos. E essa é uma crítica que eu faço, mas também acho que é importante falar que eu me coloco como parte do problema e também como alguém que pode ajudar a encontrar a solução enquanto profissional. Eu vejo que é necessário repensar e nos reinventar, nos unir, nos fortalecer enquanto classe. Olhar mais para o que a gente pode fazer e menos para o que não podemos. Não focar só na limitação da nossa profissão, mas no campo aberto, nas
infinitas possibilidades, né, que nós temos de atuar e levar essas discussões para os alunos desde o início da graduação, que eu acho que isso também é muito importante. Compreender a nossa responsabilidade, o nosso papel nisso tudo. E eu penso que nós precisamos participar mais ativamente enquanto alunos, professores, profissionais, usuários, mais ativamente na construção de políticas públicas, na garantia de direitos. Enfim, Eliana, eu tenho bastante coisa para falar, isso é um assunto que rende, mas como, né, a gente já conversou várias vezes, foi minha supervisora de estágio, mas era isso que eu pensei que seria importante destacar, e muito obrigada pelo convite de novo. Obrigada, eu agradeço assim a oportunidade de ter estado aqui com vocês e de que a gente possa deixar esse registro para todas as acadêmicas, os acadêmicos que nos escutam, mas também para os colegas que já estão trabalhando, né? Acho que a nossa tarefa como psicóloga é sempre ajudar a formar novos psicólogos, né? Novas psicólogas com essa leitura de realidade, como a gente vem dizendo. Acho que essas ponderações que vocês nos trouxeram aqui são muito pertinentes para que a gente possa revisitar e rever também a nossa prática cotidiana da psicologia. Agradeço e a gente se encontra, né? Acho que a nossa vida é das redes, desses encontros que a gente vai estabelecendo. Reunimos hoje aqui de norte a sul, do Rio Grande do Sul, para poder fazer um pouco dessa conversa e a gente segue, né, discutindo, dialogando em todos os nossos espaços. Um abraço. Esperamos que tenham gostado do 11º episódio do CRPcast. A série de episódios estará disponível nas plataformas Spotify, Deezer e canal de YouTube do CRPRS. Convidamos vocês para conhecerem o nosso site www.crprs.org.br e seguirem as nossas redes sociais no Instagram, Twitter, Facebook e LinkedIn, mantendo assim a nossa conexão virtual em dia. Contamos com a sua escuta no próximo CRPcast, com novos temas e assuntos sintonizados sempre com você. Um tchau para todas, todos e todes e até breve! Esse foi o CRPcast, uma iniciativa pioneira criada pelo Conselho Regional de Psicologia do Rio Grande do Sul, voltada a todas, todos e todes os profissionais da psicologia. O podcast tem a produção da Mirai e a participação de convidados comprometidos com a coletividade, propondo ações para consolidar o acesso à psicologia na sociedade brasileira.